Queridos, eu quero começar com uma pergunta. A pergunta é o seguinte: como Deus trabalha em nós? Pergunta a pessoa que está ao seu lado: como Deus trabalha em nós? Eu já fiz uma pergunta muito parecida um tempo atrás, que é como Deus trabalha através de nós. E eu uso aquele texto de Gênesis capítulo 2, que eu mostro como Deus, Deus não tinha feito chover ainda sobre a face da terra, e também não havia homem para preparar a terra. Então é assim que Deus trabalha através de nós. Mas hoje a pergunta é: como Deus trabalha em nós? E eu quero começar aí afirmando uma coisa que é óbvio, mas às vezes a gente acaba esquecendo. E deixa eu te lembrar então: todos nós passamos por momentos difíceis na vida. Tem alguém aqui que nunca passou um tempo difícil na sua vida, um momento difícil na sua vida? Tem alguém? Levanta a sua mão. Por quê? Todos nós temos nossos momentos e quem sabe até fases da vida que nós passamos por dificuldades, ou que parece que as circunstâncias em nossa volta não têm solução, não tem saída. Isso pode ser na nossa vida familiar. Qual é o casamento que já está caminhando há alguns anos, que nunca sofreu um abalo? Quem já é casado há alguns anos, nunca pensou, ou nunca repensou, ou nunca questionou: poxa, será que eu casei com a pessoa certa? Será que eu entrei numa enrascada aí, uma enroscada e numa furada? Eu sei disso porque o diabo, ele trabalha desse jeito, em todos os lugares, seja aqui, seja na Europa, seja na China, seja na Ásia, seja na Oceania, em todo lugar o diabo trabalha dessa forma. Quem nunca estava num buraco e pensou assim: meu Deus, eu me dei mal, daqui não tenho saída, aqui eu vou amargar o resto da minha vida. Quem nunca passou um tempo difícil na área emocional, na sua área da saúde física? Quem é mais novo talvez ainda não passou, mas muitos aqui já passaram apertos na área de saúde física, na área financeira, ou mesmo até ministerial. Você que já é dirigente de grupo familiar, você que já é supervisor de área, de setor, eu tenho certeza que você já passou as suas crises, falando: poxa, meu grupo familiar não cresce, o meu setor não cresce, eu não nasci para isso. Eu, como pastor, já várias vezes falei: meu Deus, eu vou chutar o pau da barraca, eu vou embora, eu vou fazer outra coisa. Muitas vezes jogando a culpa em cima dos outros, ninguém quer nada com Deus, e como que vai ser isso? A igreja não está crescendo. Quantos aqui já passaram por um momento de crise em alguma área da sua vida? Eu também. Agora, eu sei que não é novidade, mas é importante a gente entender que todos, de vez em quando, passam por dificuldades. Pode ser um momento, pode ser uma fase, essa fase pode durar um pouco mais tempo, mas eu quero te falar que todos nós já passamos ou estamos passando por fases difíceis, fases de escuridão, onde é difícil achar luz em nossa volta. Eu falo isso porque é uma tendência humana, e o próprio diabo, Satanás, ele usa esses momentos para nos levar ao desespero, à falta de esperança, a um ponto que achamos que nós somos os mais castigados de todos. Eu, de vez em quando, nas minhas conversas, eu descubro que a pessoa acha que ninguém está sofrendo do jeito que a pessoa está sofrendo, que ninguém está passando por dificuldades como ela está passando. Parece aquele desenho animado, aliás, é quase desanimado, né? Que tem uma
uma nuvem preta em cima da pessoa, e por onde ela anda, aquela nuvem negra acompanha a pessoa, cheia de raios e relâmpagos, e trovões, e não importa. Tem pessoas que andam assim pela vida, sempre achando que o sol está brilhando para os outros, e para ele, infelizmente, não está. Tem um ditado que diz o seguinte, que a gente sempre acha que a grama do outro lado da cerca está mais verde, não é verdade? Eu não sei, aqui nós não temos tanto acesso à área rural, né? Mas interessante, na Suíça, de onde eu venho, tem muitas vacas leiteiras, e não é raro de ver uma vaca comendo, passando por aquela cerca de muitas vezes arame farpado, até mesmo energizado, e passar a cabeça por lá e comer a grama do lado de fora, apesar que ela é igualzinho à grama que está dentro do cercado dela. Por quê? É uma tendência que a gente acha que a grama do outro lado da cerca está mais verde. A esposa do outro é melhor. O marido da outra, se eu tivesse um marido desse, isso é mole. Se eu tivesse nascido no lar que essa pessoa nasceu, eu também. Se eu tivesse tido as oportunidades que aí é mole. É uma tendência que o ser humano tem. Por isso, queridos, a igreja é uma bênção, sabe por quê? A gente tem contato com outras pessoas. Tem pessoas que vivem muito isoladas, mas nós temos contato através do grupo familiar, através do discipulado. É muito bom participar das histórias das outras pessoas. Porque muitas vezes, vendo as histórias dos outros, a gente acaba colocando a nossa no equilíbrio, nas proporções certas. De tempo em tempo, a minha esposa, e às vezes eu estou junto, ela vai ao hospital no centro da cidade, chamado INCA, Instituto Nacional do Câncer. E eu confesso que a primeira vez que eu fui lá com ela, eu vi pessoas, e principalmente que mexem muito com a gente, obviamente, são as crianças, não é verdade? Crianças sendo tratadas, crianças, às vezes, com tumores expostas, andando por ali, e ficando sabendo de algumas histórias de pessoas, como eu estava contando esses dias, e moram no Nordeste, mas porque o INCA no Rio é o hospital de referência, eles precisam até sair, sei lá, do Tocantins, assim, às vezes mães com crianças pequenas saindo de lá, não sabe onde vai ficar, e tudo em prol da criança, sem recursos financeiros, e vendo essa situação, a gente acaba colocando a nossa história em proporções diferentes, a gente acaba olhando para o tal sofrimento que nós passamos, de uma forma um pouco diferente. Quantas vezes eu já tive a ousadia de reclamar da minha situação, mas depois eu fiquei sabendo a história de algumas outras pessoas, e eu falei, Senhor, me perdoa, eu estou vivendo no paraíso, eu estou vivendo da melhor forma, sabe, eu não tenho nada a reclamar. Então, quando a gente vê a história de algumas pessoas, se você tiver dificuldade, eu quero te convidar a você ter mais contato com pessoas que estão sentadas nesse salão agora, que têm histórias e estão vivendo momentos muito difíceis. Ou se você quiser ir para o nosso núcleo de Jardim Esperança, que você leva 10, 15 minutos para chegar lá de carro, para você talvez equilibrar um pouco o seu grande sofrimento. Ou quem sabe, se não é suficiente, um dia você vai comigo, com minha esposa, para a nossa igreja lá em Magé, para você entender como Deus tem abençoado a sua vida. Agora, voltando ao assunto, como Deus trabalha em nós? Pergunta à pessoa que está ao seu lado, como Deus trabalha em nossas vidas? Eu quero responder, Deus trabalha em nós através da sua palavra. Deus trabalha em nós através da sua palavra. Tem dois tipos principais de palavras que Deus libera sobre nós. São palavras gregas
Uma é logos e a outra é rema. A palavra logos é a palavra eterna, imutável de Deus, que permanece para todo sempre. Ela é registrada para nós, uma coletânea dessa palavra de Deus. Logos é registrado para nós e nós chamamos esse livro de Bíblia. A palavra logos é uma palavra de Deus que nunca muda. Ela permanece para todo sempre, todo o universo é mantido pela palavra logos de Deus. É uma palavra que permanece. Agora tem uma palavra rema também. São duas palavras, mas é dessa forma que Deus fala conosco, que Deus trabalha em nós. A palavra rema é uma palavra individual, por exemplo. Eu recebi uma palavra rema há 20 anos atrás, de Deus. Foi uma palavra para mim, eu não achei ela na Bíblia. Eu estava sentado num cinema, assistindo um filme, junto com a galera do meu grupo jovem na minha igreja, e eu ouvi a voz de Deus, era uma palavra rema para mim. O que Deus falou para mim? Vá para o Brasil. Eu tive que achar o Brasil no mapa do mundo. Eu tive que descobrir qual é a língua que fala nesse país. Mas foi uma palavra rema que Deus liberou sobre a nossa vida, sobre a minha vida na época. Interessante, é importante você entender isso, porque hoje tem uma confusão em relação à palavra eterna de Deus, palavra que permanece, palavra que sustenta tudo no universo, a palavra logos e a palavra rema. Tem muita gente correndo atrás de palavra rema. E vai em reunião de profecia, e vai em reunião de repleplé, e vai e corre atrás para alguém dar uma palavra. Mas eu quero te falar uma coisa muito importante. A palavra rema, ela nunca vai contradizer a palavra logos. E tem gente atrás de palavra rema para contradizer a palavra logos, e nunca vai achar. Tem pessoas que correm atrás de profetas, de profetisas, para ter autorização para se divorciar, por exemplo. Tem pessoas que às vezes vêm com esses absurdos e falam assim, não, Deus falou comigo. O que acontece quando uma pessoa fala, Deus falou comigo? Ela está falando sobre uma palavra rema, direta para a vida dela. E ela fala assim, não, Deus me deu o direito de me divorciar. Deus falou, tá ok, homem de Deus, pode fazer. Um cantor muito famoso, que provavelmente você tem um CD dele na sua casa, chegou para um pastor desse, e acho que agora já vai para o 4º casamento, porque toda vez Deus falou para ele, não, pode, tranquilo, você é meu filho predileto, você é especial, você pode. Porque ele chegou para um pastor conhecido nosso, e ele falou assim, Deus me falou que eu tenho o direito de ser feliz, que eu posso me divorciar. Errado, sabe por quê? A palavra rema nunca vai contradizer a palavra eterna, imutável, que permanece para sempre. Mas é dessa forma que Deus fala conosco, é dessa forma que Deus trabalha em nós. É dessa forma que o diabo também trabalha, ele trabalha com palavras. Sabe o que Deus faz quando a gente está para baixo, quando a gente está mal, quando a gente está sem fé? Ele envia alguém ou Ele fala através da palavra dele para nós. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana. Eu falei, a única coisa que nós podemos fazer aqui na igreja, nós podemos liberar uma palavra. Você já percebeu isso? Que Deus trabalha dessa forma com a gente? A gente está em dúvida, Deus fala conosco. Deus muitas vezes não faz por nós, Ele fala conosco e a gente toma essa palavra e age. E Deus confirma a palavra dele. Quantos estão entendendo até aqui? Agora, queridos, uma pergunta. Será que o fato de uma pessoa receber uma palavra, ouvir a palavra, será que esse fato de simplesmente ouvir a palavra já faz essa pessoa um crente, uma pessoa temente a Deus? Sim ou não? Não, não necessariamente. Tem muita gente ouvindo a palavra de Deus. Seja ela logos, seja ela rema. Tem pessoas que você chega assim, Deus está falando e pá. Mas será que esse fato realmente faz a pessoa acreditar na palavra de Deus? Não. Por quê? Toda palavra, ela precisa ser recebida com
fé no nosso coração. Nós precisamos nos apropriar desta palavra, seja ela logos, seja ela rema. Seja ela lendo na palavra, seja ela sendo pregada para você aqui agora, ou seja alguém chegando para você, colocando o dedo no seu nariz e falar, olha, Deus está falando. Pode fazer a careta que for, se você não receber, se você não aplicar fé nessa palavra, nada vai mudar na sua vida. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Eu gosto mais da revista atualizada ou corrigida, que diz o seguinte, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. O firme fundamento. Fala para a pessoa que está do seu lado, firme fundamento. Então, olha só. A fé de acreditar, é o firme fundamento. Afinal das contas, nós somos crentes. Pergunta a pessoa que está do seu lado, você é um crente? Eu não gosto muito dessa expressão, porque Tiago nos ensina que até o diabo é crente, não é verdade? Até os demônios creem, mas tremem. Mas uma expressão que o mundo usa para nos denominar é crente, porque a gente crê. A gente não ouve todo domingo aqui uma fábula, um conto de fadas, seria muito bom. Não, nós estamos aqui, nós professamos a nossa fé, nós cremos. E fé, segundo a palavra de Deus, é certeza daquilo que esperamos, não aconteceu ainda. É a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Se não fosse isso, não seria fé. Eu acredito nesse púlpito firmemente, aleluia. Mas como você pode? Fé não tem nada a ver com coisa palpável, fé tem a ver com coisas que se espera, coisas que não vemos. Você não pode ter fé em coisas que você vê, pelo menos não é fé bíblica. Você pode ter fé em políticos, em situações, em um negócio que vai dar certo, mas a fé bíblica tem a ver com esperança, firme fundamento, tem a ver com coisas que não vemos, mas são reais. Então a palavra liberada, eu posso aqui virar cambalhota, minha esposa pode pregar a melhor palavra, o pastor Márcio pode fazer a palhaçada que ele quiser aqui em cima. Se nós não recebemos essa palavra com fé no nosso coração, nada vai acontecer. Por exemplo, eu só vou dar um exemplo, mas a palavra de Deus, se a palavra de Deus tem uma coisa, são promessas, não é verdade? Tem tantas promessas na palavra de Deus, mas elas vão ficar ineficazes se nós não nos apropriamos dessas promessas pela fé. Só umazinha, aliás, eu vou mencionar várias, mas a primeira. Salmo 37, versículo 25, diz o seguinte: já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Opa! Eu já fui jovem, agora sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Você precisa pegar um versículo desse, eu me aproprio dessa verdade. Eu confio em Deus, eu sou justo, não porque eu sou bonzinho, mas eu fui justificado pelo sangue de Jesus. E eu tomo posse dessa promessa, eu nunca serei desamparado, e nem meus filhos. Mas tem pessoas que podem ler este versículo e não fazer nada. Por quê? Apesar que a palavra logos, essa é uma característica de Deus. Deus é Deus, é Emmanuel, sempre conosco. Mas você precisa se apropriar com fé. E fé é o firme fundamento daquilo que nós esperamos. E a certeza das coisas que não se veem. Então você toma posse isso para você. Amém? Há um texto tão poderoso para os mais preocupados como eu também.
Em Mateus capítulo 6, no meio do Sermão do Monte, Jesus profere palavras que, meu Deus, olha só o que diz o Senhor Jesus. Quantos aqui são servos de Jesus? Então, olha só o que Jesus fala para os seus discípulos, que somos nós. Mateus capítulo 6, versículo 25 em diante. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, nem semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. O que nós usamos muitas vezes como piada é um desafio à nossa fé. Nem Salomão em toda a sua glória, meu irmão. Mas Jesus está usando esse exemplo que a gente usa como piada para falar, ei gente, não se preocupa, se Deus veste os lírios do campo desse jeito, que hoje são lindos e amanhã, está vendo essas flores, não são lindas? São ou não são? Mas terça-feira eu não sei se ainda vão estar aqui, quem sabe, se vão estar aqui já vão estar assim, ó. Mas domingo que vem já não vão estar mais, mas são lindas. O que Jesus está falando, ei gente, se Deus é capaz de fazer uma rosa desse jeito, que hoje é e domingo que vem já não serve para mais nada, quanto mais vocês. Agora, pessoa ouvindo uma palavra diz, ai que lindo, olha pastor, pegou uma rosa, a rosa realmente é linda, coisa assim, mas sai daqui e não aplicou fé a essa palavra e por isso não gera confiança. Jesus continua e fala o seguinte, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, ou tapa sem mão. Eu não quero ser pagão, em nome de Jesus, mas são os pagãos que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem nem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Você ouvindo uma palavra dessa, você precisa aplicar fé nelas. É uma palavra poderosa de Deus. Mas quantas pessoas preocupadas com amanhã, e se eu perco o emprego, e se eu fico doente, e se acaba o dinheiro, e se o plano econômico muda, e se a crise mundial apertar, e se o Brasil realmente está desacelerando, será que eu vou perder emprego, como que vai ser o futuro? Queridos, a Bíblia diz, Jesus fala para você, não se preocupe. Busque em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça, e eu vou garantir que essas coisas não vão faltar. Você precisa pegar isso, aplicar fé. Agora, isso não significa que você, então é assim, eu estou cheio de fé, aleluia, e você vai para a praia, só caminhar igual os garatões lá. Outro dia estava na praia, veio um cara na minha frente, o sol estava já se pondo, ele ficou assim, ó. Falei, meu Deus, que deu uma paralisia nele. Ele ficou uns 10 minutos lá. Depois ele fez assim, ó. Eu não estou falando que você deve levar uma vida dessa. Vai procurar emprego, corre atrás, faz cursos, faz o que você tem que fazer. Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Mas eu estou te falando que você precisa aplicar fé no coração. O que Deus faz, como Deus trabalha na nossa vida? Ele libera palavra. E a gente toma essa palavra ou deixa ela passar. Queridos solteiros, Deus sabe cuidar dos seus. Aplica fé nisso. Você não serve um Deus morto que não se preocupa com o seu estado emocional.
Queridos, é por isso que nós insistimos tanto que é importante você conhecer a palavra de Deus. Às vezes a pessoa fica assim, poxa, pastor Ralph, e sabe bastante versículo bíblico de cabeças. Eu quero te explicar mais uma vez por que eu faço isso. Primeiro lugar, não é para te impressionar, sinceramente. Sabe por que eu memorizo a palavra de Deus? É para mim. É para mim. Sabe por quê? O que gera fé no meu coração é a palavra de Deus. E às vezes eu estou num buraco, às vezes em volta de mim está tudo escuro, às vezes eu penso, meu Deus, a coisa não vai romper. Quando eu estou aqui em cima, cada cadeira branca que não tem ninguém em cima sentado, grita para mim, esse negócio não vai dar certo, está vendo? Crescimento, nunca vai passar dos 100 grupos, é melhor, grita para mim. Mas dentro de mim eu vou falando, eu sei que meu Redentor vive, aleluia, eu sei que as promessas de Deus não vão cair por terra, eu sei as palavras que eu tenho recebido e eu vou permanecer crendo, porque a fé é o firme fundamento, das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem ainda, aleluia, fé. Olha só, a Bíblia diz o seguinte, mas você precisa conhecer a Bíblia, senão ela não tem efeito sobre nós. E conhecendo a Bíblia, você precisa aplicar fé nela. Olha, Abacuque, capítulo 3, versículo 17 em diante. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no meu Deus, alegrarei no meu Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força, Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. Meu irmão, você quer um homem mais no buraco do que esse aí? Fazendeiro, que a lavoura não veio, que não tem bois, que, meu Deus, o que vai ser? Eu não sei, mas uma coisa eu sei, eu exultarei no meu Senhor, o soberano, aleluia, glória a Deus. É pela fé, mas se você não conhece, você fala assim, é mole ser profeta, é mole ser pastor. Na Bíblia todo mundo, Deus interveio, quando apertou, Deus livrou. A Bíblia está cheia de gente que apanhou feio. Mas pela fé, o firme fundamento das coisas que esperamos e a certeza das coisas que não se vê ainda. Pergunta à pessoa que está ao seu lado, você é crente? As promessas geram esperança no nosso coração. Glórias a Jesus. Temos que nos apropriar pela fé das promessas de Deus. Eu descobri que a fé é uma coisa agressiva. Não é assim, eu creio. Que bom, pastor. Não, conta comigo, eu creio. Fé é uma coisa agressiva. Pastor, eu creio. Até a última gota do meu sangue, eu creio. Cabo Frio pertence ao Senhor Jesus. Nós estamos com 100 grupos, nós vamos ter 200, vamos ter 300, vamos ter 1000. Eu creio, pastor. É algo agressivo. Não é assim, pastor, se Deus quiser, né, pastor? Vamos ver. Isso não é fé, isso é boa esperança. Isso é fezinho da loteria. Não, eu estou crendo. Eu vou ganhar bolada. Fé é algo agressivo. Fé é algo que move montanhas. Fé é algo que move a nossa vida. É pela fé que a gente vive. É pela fé que nós multiplicamos grupos familiares. É pela fé. Assim, eu não estou vendo nada, mas é pela fé, o firme fundamento. Fazendo tudo certo do jeito que tem que ser feito. Amém? Nós vivemos pela fé. Às vezes eu ouço pessoas falar assim, pastor, eu estou esperando um sinal de Deus, um milagre de Deus. Amém, que bom. Até um certo ponto, isso é válido. Temos na Bíblia algumas pessoas que fizeram prova de Deus. Mas, queridos, eu quero te falar uma coisa. Esperar sinais é um campo minado, é um campo perigoso.
porque se mistura muito a superstição com a fé. E eu quero te perguntar uma coisa, aliás. Será que sinais e milagres são garantia de fé? Eu te pergunto, seria maravilhoso e será maravilhoso em nome de Jesus ver curas físicas aqui acontecendo como aconteceu nos tempos de Jesus, não é verdade? Eu estou passando na minha leitura anual da Bíblia por Atos. Meu Deus, que livro maravilhoso. Eu fico assim, eu entro em crise. Falei, meu Deus, eu quero ver. Meu Deus, os sinais e maravilhas acompanharão aqueles que creem. Eu quero. Quantos querem ver mais sinais e maravilhas? Eu quero, muito. Mas será que sinais e maravilhas seriam garantia de fé? Não. Eu vou te provar isso biblicamente. Quando Jesus estava na cruz, morrendo, pessoas estavam passando na frente dele e a Bíblia diz que eles estavam escarnecendo de Jesus. Ei, você é o filho dos judeus, é? Você que iria destruir o templo e reconstruir em 3 dias agora? E eles sabem que eles falaram para Jesus e falaram assim, ô Messias, desce da cruz aí agora que nós vamos crer no Senhor. Coisa maligna, não é verdade? Mas eu te pergunto, se Jesus tivesse descido daquela cruz, eles teriam crido? Claro que não, Jesus já fez coisas muito maiores até esse ponto, ressuscitou mortos, curou paralíticos, devolveu a vista aos cegos, já tinha feito um monte de coisas. Eles vendo isso, ressuscitou Lázaro, um monte de gente foi lá ver. O pastor Márcio falou dos guardas que viram, pelo amor de Deus, um anjo descer. E mesmo assim, não creram. Numa conversa dessa, eu usei um exemplo da Bíblia e enquanto eu estava falando, eu gostei daquilo que eu estava ouvindo de mim mesmo. Eu estava falando, que coisa interessante, no dia de Pentecostes, você lembra dessa história? A Bíblia diz em Atos capítulo 2, que no dia de Pentecostes, 120 pessoas estavam reunidos em oração, e de repente se ouviu um barulho como de um forte vento. Todo mundo ouviu esse barulho. De repente se viu chamas como línguas de fogo que se dividiram na frente de todo mundo, e uma chama dessa pousou em cima de cada um. E mais, cada um começou a ouvir esses 120 falando das maravilhas de Deus em todas as línguas. Não era Shekalamanai, não é nada disso. Um falava grego, outro falava aramaico, outro falava alemão, outro falava chinês, e todo mundo falava assim, o que é isso? Todos nós estamos ouvindo, essas pessoas eram outras línguas faladas, não eram línguas dos anjos. Falando das maravilhas de Deus, e a grande maioria ficou assim, o que vai ser disso? Mas sabe que algumas estavam lá assim, ó, que nada, beberam vinho demais. Eu te pergunto, você já viu algum botequim, o cara daqui um pouco começa a falar em chinês. Até parece às vezes chinês, não é verdade? Mas não é. Meu Deus, diante de sinais e maravilhas, tu vê línguas de fogo em cima de cada um, você ouve o vento, você vê a coisa acontecer, você fala, beberam demais. É muito tapado, não é verdade? É muita dura serviço. É muita ignorância. Mas eu quero te falar uma coisa, querido líder. Sempre haverá gente que vendo não enxerga. E tendo ouvidos não consegue ouvir. Sempre vai ter aqueles que vão falar que tudo isso é brincadeira, que aquilo que o pastor Márcio falou, vai lá, seu bobão, seu otário, dá dinheiro para o pastor. Sempre vai ter. Teve na época de Jesus, vendo. Como que não vai ter hoje? Desce daí, filho de Deus. Você queria derrubar o templo e reconstruir em 3 dias. Vamos lá, se desce dessa cruz, vamos crer no Senhor. Imagina se lá teve, imagina hoje. Sempre vai ter essas pessoas. Mas eu quero te falar uma coisa. Hebreus 10, 39, o último versículo antes dessa definição do que é fé. O autor de Hebreus faz uma declaração, e eu tomo posse pela fé dessa declaração para a minha vida. Ele fala o seguinte, nós, porém, não somos
dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Vocês podem zombar do jeito que vocês quiseram. Eu não sou daqueles que retrocedem e são destruídos. Eu sou daqueles que creem. Eu creio. Eu creio, não é uma fantasia. Jesus voltará e todo ser humano há de comparecer diante do juízo e prestar conta da sua vida. Eu creio. E porque eu creio, isso me faz viver a minha vida de um jeito. Apesar que o Ralph às vezes queria outras coisas, mas eu não sou daquele que retrocede e desiste, eu sou daquele que crê. Aleluia! Nós devemos nos agarrar à palavra de Deus, pois todas as coisas passarão, mas a palavra de Deus, ela permanece. Pode tudo se abalar, pode tudo acabar, mas a palavra de Deus, ela permanece. Ela é o firme, a fé na palavra de Deus é o firme fundamento. Céus e terra passarão, mas a minha palavra permanecerá. Aleluia. Você já me ouviu falar bastante sobre você ter uma mente aberta. Você ter uma visão mais ampla, entender o que está por trás das coisas que são empurradas para nós, novelas, Big Brother, reportagem, jornal, toda essa informação tendenciosa que a gente recebe todo dia. Eu sempre falo para isso, abre a sua visão, mas agora eu quero te falar, quando chega no momento da fé, fecha. E olha somente fixo para o autor e consumador da sua fé. Porque senão você vai cometer o erro que Pedro cometeu, que andando sobre as águas começou a reparar em volta, meu Deus, o que está acontecendo com essa sociedade? E todo mundo acha o errado normal e eu estou fora de rota, eu também, eu não quero ser. Não, nesse momento, meu irmão, fecha e olha somente, olha, Jesus, as ondas estão aumentando, o vento está soprando, mas eu estou olhando para Jesus, enquanto eu estou mantendo minha fé em Jesus, eu ando sobre as águas, aleluia. Fé, essa é a linguagem de Deus, fé, e como a fé é gerada dentro de nós? Nós temos que ter fé, queridos, pela manhã, sabe, meu Deus, que dias às vezes, não é verdade? É só a fé que mantém a gente no curso. Às vezes o diabo vem em circunstâncias, meu Deus do céu. Por isso o discipulado é uma bênção. Porque às vezes a gente não vê, por isso o casamento bem feito é uma bênção. Porque é melhor que dois andam juntos. Porque quando um cai, o outro levanta. Mas ai daquele que anda sozinho. Eu estava falando com minha mãe, 83 anos. Eu liguei para ela no dia anterior, porque no dia do aniversário dela não poderia, que eu não estaria com sinal de cobertura. Eu liguei para ela no dia anterior. Eu falei, ei mãe, tudo bem? Ela já falou assim, mais ou menos. Eu falei, meu Deus, está saúde física? Eu falei, não, acho que a minha vida não valeu a pena. Meu Deus. A minha esposa sabe, com respeito a todas as mães aqui presentes, e a sua mãe também, mas a minha mãe é uma guerreira. Todos os 5 filhos dela são evangélicos. Eu sou pastor, meu irmão mais velho é pastor. Todos os outros são crentes, estarão com Jesus um dia. Ela foi abandonada pelo meu pai, ele foi o único homem da vida dela, nunca mais se casou com firmeza na palavra de Deus. E ela chegar no final da vida dela e falar assim, não valeu. Que ela estava falando para mim, nem você nascido, ela não valeu de nada. Falei, obrigado pela parte que me toca. Minha mãe no buraco. Falei, mãe, peraí, vamos colocar as coisas no lugar certo. E às vezes eu preciso chegar para algumas pessoas e falar, queridos, vamos colocar as coisas do jeito que são, de fato. E no final, o que nós estamos fazendo aqui é pela fé. É pela fé. A vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé. Pela fé. No Filho de Deus.
E se der tudo errado aqui, eu sei que na eternidade vai ter festa para todo sempre. Aleluia. Fé. Agora, já estou terminando. Como ter essa fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É o que a Bíblia afirma. Mas ouvir não é apenas escutar, ouvir. Tem muita gente escutando, mas tem pouca gente ouvindo. Ouvir tem a ver com fé, apropriar daquilo que você está ouvindo. E não pegar, poxa, aquela história que o pastor Arão contou, legal, né? Mas apropriar. Se aconteceu com um, vai acontecer comigo também. Se eu pego os mesmos princípios, aplicando fé, vai funcionar na minha vida também. Ouvindo as aulas do CTL, falar, rapaz, se eles são capazes de ter um casamento feliz, eu também sou. Deus vai mudar a minha vida. Deus vai mudar a minha história. Agora, como ter certeza que temos fé? A Bíblia diz em Tiago 2,26 o seguinte: assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. A fé se demonstra por meio de consequências práticas. Eu não posso dizer, eu creio, ponto final. Eu creio, por isso eu agi. Eu creio, por isso eu falei. Eu criei, por isso eu fiz. A fé é algo agressivo, é algo ativo. Você não pode crer e não fazer nada. Às vezes eu vou em igrejas que tem uma coisa interessante, cheio de teologia, cheio de know-how, de conhecimento, mas quando chega na prática, cadê? Não tem nada. Mas eu creio. A fé tem que gerar obras. Não adianta ouvir a palavra, seja ela logos ou rema, ela precisa passar por um processo de fé. Fé. Você precisa se apropriar dela. Amém? Terminando. Como conseguir essa fé? Primeiro, decida ter fé. Que isso, pastor? Fé não veio de Deus? Tudo na nossa vida é uma questão de decisão. Decida ter fé. Muito poderoso esse negócio de decidir as coisas. Eu quero te falar uma coisa. Se você está no fundo fundo do poço. Eu já iria falar fundo do buraco, mas é fundo do poço. No seu casamento, decida. Deus vai me ajudar a restaurar o meu casamento. Tudo na nossa vida começa com uma decisão. Eu decido. Eu decido. Graças a Deus, Jesus morreu por nós e nos fez livres para nós tomarmos decisão. As pessoas do mundo muitas vezes não podem, são cavalos do diabo, mas nós somos livres e nós podemos tomar decisões. E ainda mais contar com a ajuda de Deus, e não só de Deus, mas dos irmãos do grupo familiar, do discipulador, do pastor, do seu líder. Decida ter fé. Mas está tudo ruim, mas vai melhorar. Decide, é uma decisão no seu coração, não se entrega. Segunda coisa, primeiro decida. Seja um pouco homem, seja um pouco mulher de verdade. Decide. Não é a sociedade que vai definir o que vai ser da sua vida, não é sua mãe, não é seu pai. Quem decide o que vai ser da sua vida é você. Você precisa decidir. Segunda coisa, busque fé. Como se faz isso? Vende no extra? Palavras de Jesus. Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe, e que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Palavras de Jesus. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem.
Pede, busca, fé. Primeiro, decida. Segunda, busca. Terceira, pede. Pede fé. A quem? A Deus. Senhor, me dá uma... Você sabe que os apóstolos pediram isso ao Senhor Jesus? Está lá, Lucas capítulo 17, versículo 5, eles falaram assim: Senhor, aumenta-nos a fé. Oh, queridos, quantas vezes eu estou assim: Senhor Jesus, fez um pedido, aumenta a minha fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, e eu quero agradar a Deus. E que quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e recompensa aquele que o buscam. Senhor, quantos precisam ter uma medida maior de fé? Eu também. Pede a Deus. Ore sobre isso. Senhor, aumenta a minha fé. E com certeza Deus vai atender o seu pedido. Mas pede com fé. Amém? Eu quero orar. Porque, queridos, nós somos crentes. Você é um crente. Você é uma pessoa que tem fé. Não só bons desejos. Nós não somos a legião da boa vontade, não. Nós somos discípulos de Jesus, nós cremos. Jesus falou o seguinte: bem-aventurados aqueles que não veem e creem a si mesmo. Tomé, tu crê agora? Agora que você colocou a mão no meu lado, você crê? Bem-aventurados, felizes são aqueles que não veem e creem a si mesmo. Nós não somos daqueles que retrocedem, desistem e são destruídos. Nós somos aqueles que creem e são salvos. Creem num Deus que pode todas as coisas. Creem num Deus que abre as portas. Onde Ele abre, ninguém mais fecha. Aleluia. Onde Ele fecha, ninguém mais abre. Eu creio em um Deus que pode curar todas as doenças. Eu creio em um Deus que pode me tirar daqui agora. Eu posso me achar na África se é necessário. Deus pode todas as coisas. Deus falou: olha, para o homem é impossível, mas para Deus é possível um camelo passar por um fundo de uma agulha. Deus pode todas as coisas. Nós cremos. É pela fé que nós andamos. Pela fé que seu grupo familiar vai multiplicar. Pela fé que nós vamos ter um núcleo no Peró. Às vezes as nuvens se fecham sobre o Peró. Falei: meu Deus, tempestade, ciclone extratropical, Mas nós vamos ter um núcleo no Peró. Nós vamos ganhar dezenas, centenas, milhares de pessoas. É pela fé. Queridos, é dessa forma que nós temos que andar. É pela fé, não é pelas circunstâncias. Não pela vista, para que, parece. É pela fé. É pela fé. Certeza, firme fundamento do que esperamos. Convicção daquilo que não se vê. Feche teus olhos, eu quero orar. Oh Deus, o Senhor sabe porque eu ministro essa palavra, Senhor, em primeiro lugar para mim mesmo. Senhor, porque é dessa forma que o Senhor trabalha em nós. Todos nós já passamos, e quem sabe estamos em buracos, em fases difíceis, em momentos que parece que, meu Deus, acabou, nada vai mudar, desse buraco eu não saio. Mas como o Senhor trabalha em nós, o Senhor libera palavras sobre nós, promessas sobre nós, o Senhor traz de volta à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Agora essas palavras precisam ser aceitas com fé no nosso coração. Nós precisamos nos apropriar dessa palavra. A fé tem que se tornar algo agressivo dentro de nós, não passivo, não um bom desejo. Seria bom se fosse. Mas algo ativo, o firme fundamento da nossa vida. Firme fundamento, não areia, não emoções, não oba-oba, mas o firme fundamento. Como Abacuque falou, mesmo que tudo dê errado, mesmo que tudo dê errado, a minha fé não vai se abalar, eu sei que meu Redentor vive, eu exultarei no meu Senhor. Fé nas tuas promessas, fé nas tuas palavras que já foram liberadas sobre nós.
Diabo mentiroso, enganador, pervertido, que enrola as coisas, que muda as coisas, que pega as palavras e muda um pouco para jogar contra nós. Mas nós não somos daqueles que retrocedem. Eu não sou daqueles que retrocedem, são destruídos. Eu sou um daqueles que crê e é salvo, aleluia. Queridos, eu quero fazer um apelo aqui nesta noite. Um apelo. Se você, como eu e como os discípulos, em Lucas capítulo 17, tem a necessidade que a sua fé seja aumentada. Sabe, você tem esse clamor no teu coração: Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé na provisão diária. Aumenta a minha fé que o Senhor vai cuidar dos meus filhos. Aumenta a minha fé, Senhor, na área profissional. Eu vou fazer de tudo, mas é o Senhor que abre as portas. Tem pessoas que estão perdendo o melhor de Deus por causa de preocupação na área profissional. Faça a sua parte e deixe o restante com Deus. Tem pessoas que estão gastando a sua juventude correndo atrás de certificados e diplomas, que é de um lado muito bom, mas se está roubando, se isso é uma demonstração de falta de fé, que você tem um clamor no teu coração: eu preciso mais fé, Senhor, aumenta a minha fé. Eu quero, com toda sinceridade no meu coração, chamar você a sair do seu lugar e vir aqui na frente. Eu faço isso porque eu já estou aqui na frente. Se eu tivesse sentado nessa cadeira, eu estaria saindo agora, vindo aqui na frente. Porque tem áreas que eu preciso de mais fé. Tem áreas que eu tenho confiado, tenho olhado para mim mesmo, para as circunstâncias. Em algumas áreas eu estou afundando porque eu tenho olhado para as ondas e para o vento. Eu tenho dado ouvidos a palavras malditas do inferno. E eu estou diante do Senhor. E primeira coisa, eu decido ter fé. Eu decido, eu sou dono das minhas decisões. Eu não sou o cavalo do diabo. Ninguém é dono da minha vida a não ser o Senhor Jesus. E eu decido o que eu vou fazer. E eu decido crer. Eu decido apostar todas as minhas fichas nas promessas de Deus. Eu estou buscando a Deus. E a promessa é: quem busca vai achar. Quem bate a porta vai se abrir. E eu estou pedindo nesta noite, mais uma vez: Senhor, aumenta-nos a fé. Aumenta a minha fé, Senhor, na provisão. Aumenta a minha fé na sua bondade, como nós cantamos aqui no louvor, que o Senhor é bom e a sua misericórdia, ela dura para todo sempre, Senhor. Aumenta a minha fé que o Senhor é Emanuel. Aumenta a minha fé, Senhor, que essa igreja vai crescer, que nós vamos ganhar multidões para Jesus e cuidar bem delas. Aumenta a minha fé, Senhor, sobre os grupos familiares no Peró. Aumenta a minha fé sobre Arraial do Cabo, Senhor. Aumenta a minha fé sobre Araruama, sobre Senhor, os municípios da região dos lagos. Aumenta a minha fé, Senhor, sobre os meus vizinhos, sobre os meus amigos, sobre os meus familiares. Fé, o firme fundamento das coisas que se esperam, a certeza das coisas que não se veem. Você que está aqui na frente, ore ao Senhor, pede ao Senhor: aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé, Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, me ajuda a crer, me ajuda a descansar no Senhor. Me ajuda a crer na Tua palavra logo, Senhor, que nunca falhou, nunca falhou. O Senhor vela sobre a Tua palavra, Senhor.
Eu já fui jovem, agora sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem um filho dele mendigar o pão. Você sabe por que você veio aqui na frente? Fale com seu Deus. Ele é o autor e também o consumador da sua fé. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e fim. Ele vai te atender. Ele vai te atender. Ele vai te atender. Firme fundamento, é fundamento, fundamento. Não é emoção, não são bons desejos, é fundamento, fundamento. Se apropria da palavra, toma posse das promessas. Fala para você mesmo agora aquilo que te dá esperança. Se você já recebeu uma palavra sobre sua vida, recita ela agora para você mesmo. A palavra rema de Deus e se apropria dela. Pessoas que receberam palavras que serão líderes na casa do Senhor. Pessoas que receberam palavras sobre emprego. Pessoas que receberam palavras sobre casamento, sobre filhos, sobre área financeira. Aplica a fé agora. Você precisa crer. Crer, uma fé agressiva. Eu creio. Até a última gota do meu sangue eu